Diário de Obras de hoje, vamos falar sobre energia solar e o potencial do Nordeste para gerar esse tipo de energia. Com ele, Fernando Figueiredo. Muito boa tarde, Fernando. Seja bem-vindo ao programa Olho Vivo. Boa tarde, Fernando. O Nordeste tem um sol para cada um, né, meu irmão? E um para todos. Boa tarde, Priscila, Zé Neto. Esse tema vinha sendo postergado, né? O pessoal vive me cobrando, justamente porque estamos no Nordeste. E aqui não só o sol é forte, como tem uma incidência durante o dia todo. Então, é sol toda hora, a hora toda. E aí, esse é um dos nossos potenciais, mas hoje a gente vai abordar alguns temas que eu vejo o pessoal costuma não falar tanto. Primeiro, que é a industrialização desse setor. Cresceu muito. Hoje, lá em 2010, antes de 2010, na verdade, né? Porque foi implementado em 2010 e começou a utilizar em 2012 o sistema on-grid, que é interligação de rede. Antes era com bateria. Então, se você pegasse o maior especialista de energia solar no Brasil, antes de 2010, ali por volta de 2005, recente, né? Esse período, era inacreditável o que aconteceu hoje, porque antes era o investimento era para se armazenar em baterias. E claro que isso se provou ser ineficiente. Então, quando conseguiu fazer um sistema que é parecido com o que se usa na Alemanha, de integração na rede, aí expandiu. Baixou o imposto também com relação a isso, que hoje já estão querendo colocar o imposto para cobrar até a energia do sol, mas se expandiu de uma forma absurda. Hoje, só para você ter ideia, a gente tem mais de 20% da matriz energética ela é oriunda da energia solar. Isso é um dado fantástico para o país, inclusive para o Brasil, que era a matriz energética daqui era praticamente exclusiva de hidrelétrica e das termoelétricas, que era a base de combustível, né? Queima óleo diesel para produzir energia, quando as hidrelétricas não supriam essa demanda, principalmente nas épocas de seca. Aqui a gente já viu, né, os apagões lá da década de 2000, o iminente apagão que teve também na década passada, é justamente por conta da baixa diversificação de matriz. E a energia solar supre essa demanda. O Nordeste ele entra como um dos principais pontos de formação, de criação de energia solar? Sim, não só de energia solar, até essas energias renováveis, né? Eu não gosto de usar o termo energia limpa porque não existe, né? Simplesmente esse termo não existe. A energia não é limpa para produzir esses painéis que vocês estão vendo aí, esses painéis fotovoltaicos. É uma industrialização, uma indústria poluidora, então se causa poluição não é limpa. Ela é eficiente, claro, se comparada às demais, somado a isso, a disponibilidade de energia solar que tem no Nordeste, então, ela é uma energia mais eficiente para o setor onde estamos inseridos. E sim, o Nordeste tem um potencial imenso, tanto na energia solar quanto na energia eólica. Inclusive, das pessoas mais ricas do mundo, né, é um cearense daqui do Crato, de Oroz, de alguma cidade aqui próxima, que tem a Fábrica dos Ventos, que é uma empresa que investiu pesado na produção de energia eólica, mas o setor de energia solar também é um forte no Nordeste, e cabe uma observação que é uma pena que o Brasil sempre faz isso, né? A gente perde esse potencial porque a maior indústria de produção de fábrica desses painéis fotovoltaicos não está no Nordeste, o que é um absurdo, né? A gente tem que exportar. Até pouco tempo a gente tinha que realmente importar isso de outros países. Agora São Paulo já tem uma indústria pesada disso e está caminhando para abrir na Bahia, no Ceará, então está caminhando para se instalar fábricas que vão produzir esse tipo de material. Mas hoje ainda temos muito pouco material desse tipo sendo produzido aqui no Nordeste, o que é uma pena, né? Porque a gente tem o produto final, tem uma demanda absurda de produção de energia solar, mas a gente precisa industrializar isso, precisa fechar o ciclo, né? Produzir aqui, inclusive incorporar outras tecnologias, que pode ser até um tema para outras colunas, né? Com certeza. Agora, Fernando, quando a gente fala sobre a energia solar, a gente fala justamente desse alto potencial que a nossa região ela tem, mas ao mesmo tempo, na sua opinião, você acredita que
Isso será de fácil acesso para, por exemplo, o desenvolvimento da agricultura familiar, que é uma outra demanda também que tem. Claro que a gente fala na indústria, no desenvolvimento do comércio, mas muito tem se falado também para que a energia solar seja ali uma grande aliada para a agricultura familiar a partir da chegada das águas da transposição. Sim, com certeza. É uma diversificação, né? Sempre que a gente fala nesse tema, a gente tem que falar que é uma incorporação na matriz. Por exemplo, o Brasil nunca vai deixar de ter as hidrelétricas. Eu tenho uma opinião bem contrária às hidrelétricas para se produzir nova, porque tem outras fontes, tem hidrogênio verde, tem a fissão nuclear, que é uma tecnologia que é a mais eficiente do mundo hoje na produção energética, mas a gente tem que diversificar essa matriz, não se pode ter isso em todos os locais. O Nordeste tem um potencial absurdo para a produção de energia solar, então aqui, nessa região em específico, você supre essa demanda justamente com a energia elétrica. O Brasil caminhava para isso, teve as resoluções, como eu disse, de 2012, que foi a adaptação para o sistema, baseado lá no sistema alemão, que é o on-grid, para ligar na rede. Em 2018, teve um aperfeiçoamento dessas diretrizes, só que, aparentemente, o Brasil começou a caminhar no sentido contrário. Acho que despertaram-se os políticos para o potencial econômico que veio isso e começaram a aumentar as taxas, a burocracia. Então, isso dificulta demais a vida, inclusive do pequeno produtor. Creio que você, quando falou em pequeno produtor, seja, por exemplo, o que acontece em alguns países do mundo, que você pode fabricar sua energia solar, aquele excedente você vende, comercializa mesmo. Você entrega a energia, você monta uma fábrica, por exemplo, o pequeno agricultor da agricultura familiar poderia fazer isso, produzir a própria energia e o excedente ele poderia comercializar. Hoje o Brasil não permite. Eu achava, né, se a gente estivesse conversando lá por 2017, 2018, eu achava que o Brasil ia caminhar para isso. Só que com o andar do sistema, eu acho que não, porque aparentemente, com essas taxações na produção de energia solar, o caminho que eu estou vendo, que eu estou vislumbrando, é justamente para a proibição dessa comercialização. E comercialização que eu estou falando é de fato. Hoje você pode trocar. Então você produz um excedente e aí você abaixa na sua conta de energia, ganha algum bônus, né, que a concessionária dá. Mas tem alguns países que já permitem vender mesmo. Vender. Você tem lá um excedente, custa X. Você recebe esse valor na sua conta, transferência Pix, pelo fornecimento de energia. Ao meu ver, que é uma opinião pessoal, apesar de técnico, mas é uma opinião pessoal, esse é o sistema melhor empregado tanto para a agricultura familiar quanto para fomentar a economia aqui na nossa região. Fernando está no @... Isso. No Instagram é @Fernando Figueiredo, tem um S no final. E no YouTube é @Direito à Engenharia, você também me encontra lá.